dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. E ao chegar ao fim do dia, Eu sei que eu dormiria. Queridos irmãos e queridas irmãs, boa noite, paz e bem. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para a nossa semana de formação catequética para catequistas e, claro, para todos os coordenadores, para todos os membros
de pastorais, grupos e movimentos de nossa paróquia e para todas as pessoas que quiserem aprofundar um pouco mais o seu conhecimento na teologia, na catequese, no estudo. Como é bom também nos formarmos, pararmos um pouco no meio da nossa correria, no meio do nosso dia a dia, quantas coisas nós não estamos fazendo e como é bom no meio desta correria nós também pararmos um pouco para nos formarmos, para olharmos para o nosso coração e percebermos que é necessário sempre saber um pouco mais. E parece que quanto mais a gente sabe, mais a gente percebe que a gente não sabe tudo. Pelo menos é isso que acontece comigo. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, quanto mais eu me preparo, mais eu percebo que eu não sei nada e que eu preciso saber mais, que eu preciso me aprofundar mais. Então é por isso que a nossa paróquia, mais uma vez, preocupada com os catequistas, preocupada com as lideranças, preocupada com a formação de vocês, não querendo levar apenas a espiritualidade, mas levando também a espiritualidade, que é tão importante, levando a espiritualidade, fazendo projetos sociais. Nós queremos levar até você a semana de formação para os catequistas e para as lideranças. Muitos de vocês participaram da semana de Mariologia com o Frei Aécio e foi muito importante, foi muito boa, né? A cada dia, uma vez por semana, o Frei Aécio trabalhou com vocês pontos importantes da mística, da Mariologia, desta figura tão importante para nós na Igreja Católica que é Maria. E agora, nós, frades franciscanos da nossa fraternidade, estamos empenhados em oferecer para vocês um estudo, um aprofundamento da catequese. E é importante nós então nos aprofundarmos. Eu convido vocês neste momento a permanecerem conosco, compartilharem este vídeo. Se você conhece algum catequista que talvez não sabia que ia ter este encontro, ou se você conhece algum leigo engajado na paróquia, alguém que gosta de estudar teologia, catequese, alguém que gosta de aprofundar seu conhecimento na igreja, marca o nome dessa pessoa, convida essas pessoas para entrar conosco nesta live, né? Compartilhe este vídeo na sua página. Todos os dias da semana, cada dia nós vamos ter uma formação. Segunda, terça, quarta e quinta. Serão 4 dias de formação. Cada dia um frei vai trabalhar com vocês um tema. Hoje eu estou abrindo esta noite de reflexão. Amanhã outro frei, depois quarta-feira outro frei, quinta-feira outro frei. Cada dia um frei diferente da nossa fraternidade vai estar aqui com vocês, para que nós possamos então nos aprofundar, partilhar um pouco mais, conhecermos um pouco mais dos estudos de teologia, aprofundarmos um pouco mais a nossa catequese, amarmos ainda mais a nossa fé. Sabe o que mais me chama a atenção? Que quanto mais a gente conhece a teologia, mais nós amamos a nossa igreja. Então, participar de cursos como estes é muito importante, porque estes cursos nos possibilita conhecer mais da nossa fé. E quanto mais a gente conhece da nossa fé, mais a gente tem força nesta fé, mais nós alimentamos a nossa fé, mais nós nos fortalecemos nela e mais nós amamos a nossa igreja. O que acontece muitas vezes? A gente não se aprofunda, a gente não busca conhecer, a gente não busca ler. Vocês vão ver aqui, olha quantos livros que o Frei colocou aqui para vocês, que são livros que o Frei usou para preparar esta formação. Quantas riquezas, quantos documentos, quantas exortações os papas, ao decorrer da história da igreja, foram escrevendo para nós católicos. Quanta preciosidade, quanta bibliografia nós temos e que às vezes a gente não se aprofunda. E daí então a gente vai ficando aquele católico que pula de galho em galho. Por não conhecer uma coisa, ouvir qualquer coisa, eu pulo por um galho. Eu não entendo isso, eu não entendo aquilo, eu não procuro compreender. Eu vou para outro lugar e eu fico pulando de galho em galho.
quando a gente conhece de fato Jesus e a nossa fé católica, nós nos apaixonamos de tal maneira que nós não queremos mais largar esta fé. Nós não queremos mais deixar nossa igreja por nada, porque nós descobrimos na nossa igreja a certeza de que nela está contida tantas verdades, tantos caminhos bonitos que nos aproximam de Jesus. Fazer catequese é isso, é reconhecer que nós sempre precisamos nos aprofundar. Fazer catequese é perceber que não é começar a catequese no primeiro nível da catequese, na primeira etapa, fazer a primeira Eucaristia, depois fazer o crisma e achar que tudo acabou. Não. O bom catequizando é aquele que nunca para de fazer catequese. Então a primeira coisa que você tem que marcar aí nesta aula é isto. O verdadeiro catequizando é aquele que nunca deixa de ser catequizando. Frei, o senhor é padre, o senhor deixou de ser catequizado? Nunca. Vira e mexe, vocês ouvem o frei dizer: olha, hoje eu vou para um retiro, olha, mês que vem eu vou fazer uma formação, olha, semana que vem o frei tem uma formação para os padres, olha, estou lendo tal livro, estou preparando a homilia. O que isso significa? Significa que nós, padres, também precisamos nos formar. A gente nunca deixa de ser catequizando. A gente nunca deixa de reconhecer que nós precisamos nos aprofundar. O que isso significa? Que nós nunca sabemos tudo. Sempre vamos poder aprender alguma coisa nova. E isso também é para você que está nos acompanhando. O catequista, ele também nunca sabe tudo. Por isso que a gente precisa fazer essas formações. Alguém que também não sabe se prepara para que sabendo possa ensinar. E o catequista, talvez não sabendo algo, aprende algo de novo para poder ensinar. E assim é a nossa fé, a transmissão da fé, que começou com os apóstolos que aprenderam com Jesus. E desde os apóstolos, hoje os apóstolos através dos nossos bispos, continuam com os nossos padres, os padres com os catequistas, e daí por diante nós continuamos a propagação de tudo isso na igreja. Então, a nossa fé, ela não para, ela ao contrário, ela continua sendo anunciada, ela continua sendo propagada. Então, se você conhece algum catequista, se você conhece algum líder de comunidade, da pastoral da liturgia, alguém que ajuda em alguma pastoral na sua paróquia, não precisa ser da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Olímpia, de qualquer paróquia. A paróquia que hoje está oferecendo esta formação para todas as pessoas. É claro que é uma formação para os nossos catequistas e para os nossos leigos, mas todos vocês, através da rede social, poderão acompanhar esta formação. Então compartilhe, marque o nome dos seus amigos e amigas, aqueles e aquelas que você acha que vão se interessar, vão gostar de aprofundar um pouco mais os seus conhecimentos na teologia, na história da igreja, na história da catequese. O Frei gostaria então de, como já iniciei, dizendo um pouquinho do objetivo destes encontros, que é este aprimoramento. Nós precisamos nos aprimorar, reconhecendo que a gente sempre precisa aprender alguma coisa. Muita gente me pergunta assim: Frei, o senhor prepara a sua homilia? E eu vou dizer para vocês, a gente prepara. Não tem como não preparar uma homilia. Mas o Espírito Santo age. Às vezes eu preparo uma homilia, eu chego na hora da homilia preparado, vou falar isso, chego na hora não falo nada daquilo que falei. Mas eu preciso ter esta preparação. O catequista também, o coordenador também. Por quê? Você que participa da comunidade, nós somos também missionários por excelência. Somos enviados em missão. Com certeza você que participa da igreja e está me ouvindo, quando chega na rua, quando vai na padaria, quando vai no açougue comprar carne, a pessoa sabe que você vai na igreja e ela te faz pergunta: o que eu faço para poder batizar? O que eu faço para poder crismar? O que eu faço para poder casar na igreja?
Quais são os documentos que eu preciso? O que é Eucaristia? São perguntas que as pessoas fazem para nós. Por quê? Porque as pessoas nos conhecem e sabem que nós somos um sinal. Então, olha lá, isso é muito importante. Nós, catequistas e leigos, somos um sinal. Sinal de quê, Frei? Sinal de esperança. O padre não são muitos padres. Acontece muito assim. Aqui em Olímpia nós temos muitas comunidades, graças a Deus. Só que por ter muitas comunidades, o Frei quando vai rezar numa comunidade, agora não por causa da pandemia, mas quando o Frei vai rezar a missa numa comunidade, eu vou numa comunidade e depois eu só volto naquela comunidade depois de 2 semanas. Porque eu vou numa comunidade, na outra semana eu vou em outra e na outra semana eu vou em outra. O que acontece? Quando eu volto naquela comunidade, a comunidade fala assim para mim: Frei, o senhor está sumido, faz tempo que eu não te vejo. A comunidade não me vê, não é porque o Frei não estava na cidade, é porque o Frei estava celebrando em outros lugares. O catequista é um sinal de esperança, porque nós não temos tantos padres quanto temos tantos catequistas, quanto temos tantos leigos. Então vocês que estão me ouvindo agora precisam lembrar de uma coisa: vocês são sinal de esperança. Vocês não imaginam o quanto que vocês que ajudam na pastoral, que são da liturgia, que são da pastoral familiar, da pastoral da acolhida, que cantam na missa, que são ministros da Eucaristia, que ajudam em todas as pastorais, que são do grupo de oração. Não importa a pastoral que você seja, o movimento que você participa, você não imagina como você é um sinal de esperança. Nós sabemos que nós somos. Mas imagine que você, leigo e leiga consciente, é o nosso braço direito, o nosso braço esquerdo. Você é a extensão da igreja, do corpo místico de Cristo. Se a igreja é a cabeça, nós então somos o corpo que estamos ligados a esta igreja, ao Cristo vivo, à Eucaristia. Então somos parte desta igreja e somos enviados em missão. Outro ponto muito importante que nós precisamos lembrar para esta formação é o momento que nós estamos vivendo hoje. Um momento que nós somos chamados a nos reinventar. Um momento que nós somos chamados a reconhecer que nós precisamos mudar o nosso jeito de fazer catequese. Mudar o nosso jeito de entender o que é a catequese. Mudar o nosso jeito de perceber que a nossa catequese, talvez, ela está um pouco ultrapassada. O que é a catequese hoje? Será que a catequese hoje, ela tem que ser aquela catequese da qual eu sou preparado para receber um sacramento? Se você é catequista e está me ouvindo agora, eu vou te fazer uma pergunta. Qual é a maior tristeza de um catequista? É quando termina o crisma e o catequista vê que o seu catequizando some da igreja. Não é isso que acontece? E nós estamos vivendo uma época onde a própria catequese agora está sendo repensada. Nós não podemos ver a catequese como um recebimento de um diploma, aonde o catequizando, assim como na escola ou na faculdade, recebe um diploma de conclusão de curso. Mas a catequese tem que ser a possibilidade onde aquele catequizando possa fazer uma experiência profunda de Deus. E onde começa a catequese? A catequese começa no dia do nosso batismo, quando somos batizados em nome da Trindade. Onde eu sou chamado a ser catequista ou a ser um leigo consciente? Também no dia do meu batismo. Olha que interessante. Tudo começa pelo batismo. No batismo, nós nascemos para uma vida nova. Olha que interessante. No batismo, nós nascemos para uma vida junto de Deus. Nós escolhemos
somos escolhidos, somos aceitos, abraçados para viver para sempre entre aqueles e aquelas que são escolhidos para fazer esta experiência com Jesus. Então, no dia do nosso batizado, nós então nos tornamos, criamos uma aliança eterna com este Cristo, com este Deus que nos ama. Olha, o Frei gostaria de dizer para vocês uma coisa muito bonita. No dia do nosso batismo, nós criamos com Deus uma aliança tão forte que nada, nunca mais, nada poderá desatar esta aliança que nós criamos no dia do nosso batismo. Porque foi uma aliança feita verdadeiramente criada. E no dia do batismo começa a nossa catequese. Frei, a minha catequese não começa quando meu pai e a minha mãe vêm fazer a inscrição da catequese. Quando meu pai ou minha mãe vem fazer a inscrição da catequese aqui na secretaria da paróquia. Não, a catequese começa no batismo, quando ali eu me torno oficialmente um filho de Deus, uma filha de Deus. Ali começa a minha catequese. Olha que legal saber que no dia do batizado eu também começo o meu caminho de discipulado de Jesus. É claro que a catequese na sala de catequese, nos encontros, nas etapas, na preparação para receber os outros sacramentos é uma consequência do sacramento primeiro que eu recebi, que foi o meu batismo. É uma continuidade. Por isso que começa no batismo e por isso que a gente fala uma coisa. A catequese começa no batismo e depois ela continua dentro da minha casa. Olha, a primeira catequese então começa dentro de um lar, dentro de uma família. Pais e mães. Agora eu quero falar para vocês, para os pais e para as mães. E quero que os catequistas que estão me ouvindo agora me ajudem a conscientizar os pais e as mães disso. Olha, pais e mães. Os pais e as mães são os primeiros catequistas dos nossos filhos. Eles são os primeiros responsáveis. Se não é o pai e a mãe, o vô e a avó, o padrinho, a madrinha, aquele ou aquela que foi escolhido para cuidar da criança, eles são os responsáveis primeiros de cuidar, de amparar, de mostrar o caminho, de conduzir a criança no caminho do Evangelho. Então, os catequistas são os responsáveis de olhar para o pai e para a mãe e dizer assim: olha, a igreja está junto com vocês. Somos os responsáveis de ajudar na preparação de continuidade dos sacramentos da iniciação cristã. Mas a catequese começada no batismo é dada continuidade dentro da casa. Não se delega para a igreja. A igreja é uma parceira da família. A igreja cria com a família um laço de confiança, onde a igreja com a família educa a criança, educa o adolescente, educa o jovem e ou a vocação adulta, que daí é um outro caso, que daí poderemos trabalhar num próximo encontro. O Frei gostaria neste sentido de trabalhar com vocês algumas linhas extremas da nossa catequese. O que muitas vezes acontece conosco? A gente vive uma época onde nós muitas vezes nos perguntamos o que pode e o que não pode, o que devo e o que não devo fazer, como devo e como não devo me proceder, né? Enquanto isso, você pode ir compartilhando este vídeo, marcando o nome dos catequistas, ou dos coordenadores, ou dos membros de pastorais que você conhece, daqui ou de outra paróquia, e ir compartilhando este vídeo. O que às vezes a gente percebe? A gente reconhece que na igreja, às vezes nós encontramos algumas linhas legalistas, moralistas, algumas linhas que tendem a maximizar o processo de acolhida de novos cristãos para a igreja. Então, o que o catequista sendo sinal, o que o cristão, o leigo consciente sendo sinal precisa saber?
Se nós somos sinal de esperança, a primeira coisa que nós precisamos fazer é ser um sinal de acolhida. Acolhida. Guardem bem esta palavra. Acolhida. E daí então, nós precisamos usar um termo muito bonito que nós franciscanos usamos muito nas nossas paróquias. Acolher bem também é evangelizar. Acolher bem também é evangelizar. Se eu acolho bem quem está chegando, eu já estou evangelizando ela. Eu já estou evangelizando ele. O que o Frei quer dizer com isso? Que hoje em dia na igreja, nós encontramos tantos tipos de família, tantos tipos de criança, tantos tipos de jovens e de adolescentes. O mundo que nós vivemos hoje não é mais o mundo que talvez você viveu, que talvez eu vivi. Então o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos perceber que a acolhida é essencial. Nós cristãos precisamos acolher bem. Não podemos ser simplesmente legalistas. Isso não pode, isso não pode, isso não deve, aqui não pode ser assim, desse jeito você não pode fazer catequese. Não. Então vejam, existe uma linha da teologia que nós vamos dizer que é a linha maximista, aonde nós vamos maximizar as coisas. Nós vamos ampliar. Nada pode, nada deve, nada tem jeito, nada consegue. É a lei pela lei. Eu não quero conhecer o coração do outro, eu não quero saber a história de vida do outro, eu não quero saber a história de vida da criança que chega até mim, da família que chega até mim. Eu não quero acolher, eu quero dizer, a lei é essa, a regra é essa, venha se quiser, se não quiser, tanto faz, tanto fez. Muitas vezes nós fazemos isso. É um risco que a igreja corre. A linha do maximizar, dizer que nada pode, dizer que nada se deve. Mas, em contrapartida, nós temos uma outra linha. E qual é essa outra linha? A linha do minimizar. Nós corremos o risco de minimizar as coisas. Tudo pode. Qualquer coisa pode. A gente às vezes acha que acolher é dizer que pode tudo, é dizer sim para tudo, é dizer que todo mundo pode, que aqui é a casa da mãe Joana, vamos dizer assim. Já ouviram esse termo? Então é isso. Então, o que nós precisamos fazer enquanto membros engajados da comunidade? Frei, se nada pode e se nem tudo pode, se a gente não pode nem maximizar e nem minimizar, o que a gente deve fazer? Nós devemos então buscar uma linha alternativa. Uma linha alternativa. Ou, pela moral da igreja, devemos buscar o melhor bem possível. Qual é o melhor bem possível? O melhor bem possível é termos a capacidade de olharmos cada caso no caso, de conversarmos com cada pessoa, de reconhecermos que a maior de todas as leis da igreja deve ser o amor, a acolhida, a misericórdia. E que se eu acolho bem, até o não que eu vou dizer, até o não que eu vou falar para alguém, se for com boa acolhida, vai ter um sentido. Aquela pessoa vai entender. Não é simplesmente um não com força, um não no sentido de exclusão, mas é um não apresentando outras possibilidades. É dizer um não dando àquela pessoa outras alternativas, outros caminhos. Então, nós precisamos ser sinal de acolhida, dando para os nossos catequizandos, dando para as pessoas que nos procuram nas pastorais, nos nossos grupos, nos nossos movimentos, a capacidade dessas pessoas se sentirem acolhidas, amadas.
em nosso meio. Igreja é lugar para isso. A gente não chega já dando chicotada nas pessoas, a gente chega acolhendo. Porque uma pessoa que chega e se sente acolhida, depois ela abre o seu coração para poder mudar, para poder escutar, para poder buscar outros caminhos. Mas, se ela não é acolhida, ela não consegue fazer este itinerário, ela não consegue fazer este percurso. Por isso que nós vamos então perceber que a igreja nos propõe 3 virtudes teologais. E nessas 3 virtudes teologais, o Frei gostaria de trabalhar com vocês nesta formação. São 3 as virtudes teologais. Se alguém nesse momento conseguir me dizer quais são as 3 virtudes teologais primeiro, o Frei vai dar para vocês uma vela de presente. Quem primeiro dizer para mim quais são as 3 virtudes teologais? As 3 virtudes teologais. Quem conseguir me dizer quais são as 3 virtudes teologais, vai levar para casa um círio de presente, para poder abençoar você e sua família neste tempo de pandemia. Então o Frei precisa que vocês me digam aí quais são as 3 virtudes teologais. A primeira pessoa que digitar vai levar a vela de presente. Vamos ver se alguém consegue e o Frei vai continuar a formação. O Frei fez essa brincadeirinha aí da vela para vocês responderem, para poder dar uma descansada, né? A voz não gastar tanto, para o Frei poder tomar uma água. Quem conseguir responder aí digitando as 3 virtudes teologais vai ganhar. Olha, o Paulo lá da comunidade São Francisco. Fé, esperança e caridade, né? Então, o Paulo pode buscar na secretaria paroquial amanhã à tarde a vela que ele ganhou. A fé, a esperança e a caridade. Então, as virtudes teologais são essas, né? A fé, a esperança e a caridade. E a caridade nós também podemos dar o nome de amor, né? Porque é a mais forte, a mais profunda. Mas o apóstolo vai dizer a caridade, a fé, a esperança e a caridade. São as 3 virtudes teologais. Virtudes importantes que nós catequistas precisamos trazer também em nosso coração. Virtudes que nós, membros da comunidade, precisamos trazer em nossa vida. Na possibilidade de compreender e perceber que estas virtudes fazem a diferença em nossa história. Viver a fé. Por que vivemos a fé? Vivemos a fé porque, como cristãos que somos, eu e vocês, você como catequista, como coordenador de comunidade, coordenador de pastoral, coordenador de movimento, ou você como membro de pastoral, ou como leigo, leiga consciente da paróquia, nós somos os primeiros a darmos testemunhos de fé. O que é dar testemunho de fé? Às vezes a gente pensa que dar testemunho de fé é só dizer para as pessoas que a gente é católico, que a gente acredita em Deus, que a gente ama Nossa Senhora. Olha lá o que vai dizer o apóstolo. A fé sem obras, ela é morta. Então, é uma fé enraizada. Nós somos convidados a fazer uma experiência de uma fé enraizada, de uma fé viva. O que o Frei quer dizer com isso? Quero dizer que nós somos os primeiros a ter que dar testemunho de fé para o mundo, vivendo esta virtude teologal, esta virtude tão forte. Não simplesmente dizer, eu tenho fé, mas mostrar no nosso dia a dia para o mundo que nós estamos tendo fé. Olha, esse tempo está sendo um tempo propício para isso. Vocês pararam para pensar que nós estamos vivendo sem Eucaristia, fisicamente, nós estamos vivendo um tempo de igrejas fechadas, nós estamos exercitando a nossa fé, nós estamos dando prova
de que neste momento nós estamos de fato abraçando a nossa fé, abraçando a nossa igreja. O que isso significa? Significa que a nossa fé é uma fé viva, é um Deus vivo que está dentro de mim. E esta fé não significa não ter problema, não significa não ter dificuldade, não significa não ter provação. Ao contrário, provar a fé significa que às vezes a gente vai ter muito mais isso. A gente que tem fé, a gente tem mais problema ainda que o outro, né? Às vezes a gente fala, meu Deus do céu, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Parece que é isso mesmo. Veja Jesus, tinha tanta fé em Deus, porque também era Deus, veio ao mundo, foi enviado em missão, e mesmo assim foi provado e tentado até o último minuto. Então, não tem aquela frase? Quanto mais somos convidados, quanto mais recebemos, mais também somos cobrados, mais é exigido de nós. Se Deus nos deu uma vocação, para mim de ser padre, de ser religioso, para você de ser catequista, de ser leigo, de ser um batizado, uma batizada consciente, mais nós seremos cobrados. Isso não significa que a gente tem que ser perfeito. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Vou perguntar se é possível viver a perfeição nos dias de hoje. E daí então, Frei gostaria de trabalhar com vocês neste sentido, o termo que nós compreendemos. No Diretório Geral para a Catequese se afirma que a evangelização tem como finalidade convidar os homens e as mulheres à conversão e à fé. Por isso que a gente fala, e no Diretório da Catequese vai dizer que a virtude da fé, que é uma virtude teologal, também é um convite de cada catequista, de cada leigo a viver dentro da igreja o seu compromisso. Na medida que alimentamos a nossa fé, nós também vamos convertendo o nosso coração. E esta conversão não se dá da noite para o dia. Eu, particularmente, sou padre, sou sacerdote e me considero falho, me considero pecador. Por quê? Porque o processo de conversão é um processo que vai se dando a cada dia. Nós vamos a cada dia respondendo a este chamado. E pode ser que próximo da nossa passagem definitiva para o reino de Deus, nós consigamos então fazer este encontro verdadeiro de uma conversão definitiva, na medida que não desistamos de vivenciar esta fé com Cristo. Por isso que destaca-se a catequese. E por isso que nós vamos ouvir na quaresma aquele evangelho, e quando colocam a cinza na nossa cabeça, a gente ouve: convertei-vos e crede no evangelho. É um sinal de fé. Na medida que nos convertemos e cremos no evangelho, nós então vivemos a nossa fé. A fé que é um mistério. É crer muitas vezes naquilo que não vemos a olhos nus, mas sentimos em nosso coração, oferecendo bases para aquela primeira adesão. O que é uma adesão? Adesão é uma escolha. A gente adere a uma proposta, a gente adere a um chamado. Então, eu e vocês aderimos ao projeto de Deus. No dia do nosso batizado, para nós que fomos batizados quando crianças, o nosso pai, a nossa mãe, o padrinho, a madrinha, escolheram por nós a fé. E nós fomos batizados, tornamos-nos filhos de Deus. E no dia do Crisma, nós confirmamos esta fé que eu quero professar. Nós aderimos a um projeto, aderimos e confirmamos a escolha que outrora fora feita pelos nossos pais e padrinhos. A escolha que um dia eles fizeram por nós foi amadurecida por nós e hoje nós damos testemunho. É isso que eu quero, é isso que eu desejo, é isso que eu procuro fazer de todo o meu coração. É esse o chamado que Francisco de Assis também responde quando faz a sua escolha mais radical do batismo para viver a vida de inteira radicalidade do Evangelho. Por isso que nós vamos perceber que na catequese
nós padres, vocês que são engajados na vida de comunidade, nós somos muitas vezes comparados à autoridade de Jesus. Olha só, nós temos uma autoridade. Jesus várias vezes na liturgia nós vamos chamá-lo de Rabi, que quer dizer mestre. E nós também tornamos-nos dentro da igreja autoridades. É claro, existe a hierarquia na igreja. O Papa, os bispos, os padres, os diáconos, que é a hierarquia eclesiástica. Mas o catequista não deixa de ser uma autoridade na sua sala de catequese. O coordenador de uma comunidade, depois do pároco, não deixa de ser uma autoridade na sua comunidade. O coordenador de uma pastoral, depois do pároco, não deixa de ser uma autoridade dentro da sua pastoral. Então, nós ocupamos dentro da igreja um grau de autoridade, não de autoritarismo. Olha lá a diferença. Jesus não foi autoritário. Olha, é muito diferente ser autoritário e ter autoridade. Quando eu tenho autoridade, eu tenho respeito. As pessoas não têm medo de mim, elas têm respeito a mim. Quando eu tenho autoritarismo, as pessoas têm medo de mim, as pessoas correm de mim, as pessoas se apavoram quando eu chego perto delas. Então Jesus, todas as vezes, ele se aproximava das pessoas com autoridade. Ele tinha autoridade em falar, ele falava com propriedade. O que significa ter autoridade nos dias de hoje? Significa viver aquilo que se fala. Significa tentar viver aquilo que eu prego. Significa tentar dar testemunho daquilo que eu estou anunciando. É muito difícil fazer isso. Falo isso para mim, acho que vocês falam isso para vocês. E às vezes a gente corre o risco de falar assim: nossa, Frei, se for desse jeito eu vou deixar de ser catequista. Nossa, Frei, se for desse jeito eu vou deixar de ser padre. Por quê? É quase impossível. Mas, pela fé, e agora entra a segunda virtude teologal, pela esperança de que nós também vamos nos moldando na autoridade de Cristo, nós também vamos mudando o nosso jeito de ser. Nós também vamos nos configurando à proposta de Jesus. Nós vamos também nos tornando, se configurar, configuração, se tornando também no nosso dia a dia mensageiros da proposta de Cristo. E isso é muito importante. Por isso que quando a gente fala de autoridade, a gente lembra aquele exemplo que o Frei deu. Não tem algumas vezes na casa de vocês, ou quando vocês vão em algum lugar, a pessoa sabe que vocês são de igreja. Tudo que é de igreja as pessoas ligam para vocês para perguntar. Daí vocês falam assim: meu Deus do céu, gente, eu não moro na igreja não. As pessoas, elas sabem que você é catequista, elas sabem que você vai na missa, elas sabem que você vai na comunidade, elas sabem que você é da pastoral, elas sabem que você está no grupo de oração. Então as pessoas recorrem a você porque para elas você é uma autoridade da igreja. Por que autoridade? Não porque você ocupa um serviço, um cargo, entre aspas, mas porque você representa para ela uma referência de uma presença da igreja, de uma presença da comunidade. Por isso que nós vamos perceber que os bispos, os sacerdotes, os pais e os leigos são os 4 pontos. Os bispos são os primeiros responsáveis da catequese. O Frei não está querendo lavar as mãos e jogar para os bispos não, viu? Mas os bispos são os sucessores dos apóstolos. Olha a missão dos bispos. O que isso significa? Que os bispos são os primeiros, por excelência, a nos catequizar, a nos fomentar na palavra de Deus, a nos conduzir no caminho do Evangelho. Então nós somos então conduzidos primeiramente, os nossos primeiros catequistas devem ser os bispos.
Os bispos são os primeiros catequistas. Depois, o segundo catequista do povo são os padres. Os padres são enviados pelos bispos para propagarem, tem o munus de ensinar. Então, o munus de ensinar é o mesmo que o munus de catequizar, de ajudar, de conduzir o seu rebanho, de orientar o povo de Deus. Então, os bispos, os padres, e olha que interessante, às vezes a gente não sabe disso. O terceiro são os pais. Os pais são, em terceiro lugar, os catequistas dos filhos. É com os pais que a gente aprende, ou deveria aprender. Às vezes a gente não aprende mais, infelizmente. Mas é com os pais que a gente aprende. O em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É com o pai e com a mãe que a gente aprende a rezar o Pai Nosso, a Ave Maria. É com o pai e com a mãe que a gente aprende a rezar o Santo Anjo do Senhor. É em casa. E depois, em quarto lugar, e não menos importante, ao contrário, muito importante, e eu diria que nos dias de hoje, essencial, necessário, são os leigos, que é a grande maioria no desempenho da pastoral catequética. Os leigos, por vocação, são os está no quarto ponto como aqueles que são catequistas. Bispos, padres, pais e leigos. Os leigos, neste caso, seriam os catequistas. É claro que uma paróquia consciente, todos nós deveríamos ser catequistas. Em uma paróquia consciente, mesmo que eu não seja catequista de ter uma sala de catequese, mas eu vá na missa, eu deveria ter no meu coração, pelo menos, o coração de um catequista. Porque dentro da igreja, eu estou ali, as crianças olham para mim, eu também sou testemunho para elas. Bom? Então, o Diretório-Geral para a Catequese vai afirmar que a vocação do leigo à catequese tem origem no sacramento do batismo, como o Frei disse, pelo sacramento da confirmação. E através disso, vocês, catequistas e leigos, participam do ministério sacerdotal, profético e real. Tornam-se sacerdotes, profetas e reis. Marquem aí. Pelo munus de ensinar na catequese e pelo batismo e pelo sacramento da confirmação do Santo Crisma, vocês se tornam sacerdotes, profetas e reis. Vocês também assumem o ministério sacerdotal, parte deste ministério sacerdotal. Então, além da vocação comum ao apostolado, alguns leigos sentem-se chamados interiormente por Deus a assumir a vocação de serem catequistas, de serem leigos mais comprometidos e engajados. Ou seja, ser catequista é uma vocação. Uma vocação, viu? Então, isso é muito importante. Não são todos que são chamados, mas é uma vocação. Ou seja, é uma vocação específica. Ser cristão é um chamado. Claro, muitos são chamados e poucos os escolhidos. O evangelho da missa de ontem, do domingo. Mas, dentro do chamado, existem as vocações específicas. E dentro delas, ser catequistas é uma dessas vocações. Por isso, o catequista é convidado a ser, saber, fazer e conviver. Ele é convidado a ser, chamado a servir. Ele é convidado a saber que ele é um discípulo de Jesus. O catequista não ensina aquilo que ele quer, ele ensina aquilo que Jesus ensinou. Ele ensina aquilo que Jesus viveu.
E quando falo de catequista, falo para todos vocês que estão me ouvindo. Falo para mim. O catequista, o frei, o padre, os leigos e leigas, nós sabemos e devemos saber que ensinamos em nome de Deus. Fazer, que sou enviado pela igreja em missão. É a nossa ação. Fazemos em nome da igreja. Nós não fazemos em nosso nome. Fazemos em nome de uma igreja que é santa e pecadora, mas uma igreja, uma instituição séria, comprometida, que se perpetua, que existe há mais de 2000 anos, que viveu martírio, uma igreja que passou por tanto tempo, que subiu, desceu, mas que sobreviveu. Uma igreja com mártires, com santos, com profetas. Uma igreja com homens e com mulheres frágeis, pecadores e humanos. O Papa Emérito Bento XVI diz assim, olha que bonito que o Papa Emérito Bento XVI diz. O Senhor Jesus, ainda hoje, continua convidando homens e mulheres, pecadores e frágeis, para que a sua missão seja propagada e anunciada. Então, o chamado de Deus se faz de homens e mulheres frágeis, não de homens e de mulheres perfeitos. Esta é a caridade maior que Deus tem conosco. A caridade de ter nos escolhido, mesmo sabendo das nossas limitações. Mesmo sabendo das nossas imperfeições, Ele nos escolheu, nos chamou, nos conduziu, nos aperfeiçoa, nos modifica e nós, em contrapartida, também vamos dando a nossa contribuição de mudança. Então, neste sentido, nós vivemos a alegria de sentir-se, de ser, de saber, de fazer e de conviver. O catequista deve formar-se numa comunidade fraterna. Ninguém é catequista sozinho. Por isso que o catequista, necessariamente, ele deve dar continuidade e testemunho de vida dentro da comunidade. Imagina, o frei dizer para o povo que o povo tem que ir na missa e o frei não vai na missa. Imagina o catequista dizer para o catequizando que o catequizando tem que ir na missa e o catequista não vai na missa. Então, o catequista, o leigo, o coordenador, o membro da comunidade forma-se na comunidade e a comunidade forma-se na Eucaristia, na missa, no encontro com Deus. A catequese nos fortalece, as formações nos ajudam, mas é no encontro com Deus, é na Eucaristia que nós nos alimentamos, que nós nos fortalecemos. Por isso que é o ser, o saber, o fazer e o conviver. O catequista precisa conviver. Os crismandos, os catequizandos precisam ver o catequista na igreja. Não por mera obrigação, mas porque o catequista é um testemunho visível de que vale a pena seguir Jesus. E de que eu não sigo Jesus só na catequese, mas sigo Jesus na vivência da comunidade. Isso é essencial. Então, os catequistas que me ouvem, sei que esse não é o problema aqui na nossa paróquia, graças a Deus, mas catequistas de outra paróquia que estão me ouvindo. Não se faz catequese fora da Eucaristia. O catequista deve estar enraizado na Eucaristia. E depois, então, em contrapartida, testemunhamos este amor da acolhida dentro da sala de catequese. Por isso que é muito importante também a missão do padre. Na missa, nós temos também a obrigação de trazer para nós a responsabilidade de acolher cada fiel, de acolher cada criança, de acolher cada família, para que, sentindo-se acolhidos na comunidade e na Eucaristia, eles sejam enviados para a sala de catequese, para que ali vocês nos ajudem a catequizá-los, a transmitir a fé. Esta é a missão dos apóstolos, a transmissão da fé, a transmissão
do amor, a transmissão da alegria de seguir o Evangelho de Jesus. Muito bem, e para finalizar, porque senão fica muito extensa a formação, e não é esse o nosso objetivo é talvez fazermos pouco tempo, mas mais vezes para a gente poder se encontrar, para não ficar uma coisa tão maçante. Olha o tanto de folha que o Frei preparou para poder dar a formação para vocês hoje. E olha a única folha que eu usei, uma folha. Eu preparei 13 folhas e usei só uma. Isso é um bom sinal. Sinal que temos então muito trabalho, sinal que podemos então nos aperfeiçoar cada vez mais. Para finalizar a formação de hoje, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, que diante da fala do Papa Emérito Bento XVI, Jesus conta com homens e com mulheres imperfeitos que buscam a perfeição. E daí eu pergunto para vocês, existem pessoas perfeitas? Eu pergunto para vocês, quem de vocês vai me responder? Existem pessoas perfeitas? É possível ser perfeito no mundo de hoje? Eu quero que alguém me responda. Vamos ver quem vai ser a primeira pessoa que vai me responder esta pergunta. É possível ser perfeito nos dias de hoje? Quem poderia me responder? Não, sim, não. É possível ser perfeito? Não. Meu Deus do céu. É tanto não que o Frei já viu aqui que eu nem vou continuar. Vocês responderam que não é possível ser perfeito. Eu quero propor para vocês um desafio. Numa próxima formação, que não vai ser esta semana, porque eu estou encerrando este momento de formação com vocês, eu vou partilhar com vocês um trabalho meu de teologia do livro de Jó da Bíblia, aonde eu provo para os cristãos que é possível ser perfeito, de um jeito diferente. Nós somos acostumados a compreender a perfeição de um jeito muito exagerado. Então, vocês não estão errados de dizer não. Não estão errados. Vocês estão certos. Mas eu quero propor para vocês um desafio e uma formação para instigar a curiosidade de vocês. Numa próxima formação, eu quero mostrar para vocês que às vezes a gente é mais perfeito do que a gente imagina. Pautado no livro bíblico de Jó, eu quero mostrar que eu e vocês somos talvez perfeitos na medida que percebemos que não somos. E vou dar para vocês argumentos e fragmentos bíblicos para justificar esta tese do trabalho que o Frei fez, tá bom? Então é um desafio, é um trabalho que o Frei vai apresentar para vocês, para que nós possamos não debater, mas refletir um pouco sobre a perfeição no livro de Jó. É um dos livros mais lindos que eu vejo na Sagrada Escritura. Eu convido vocês a lerem o livro de Jó, um livro que fala para mim de maneira profunda da perfeição. Eu me aprofundei muito nele no meu tempo de teologia, me ajudou muito a compreender a perfeição e ajudar as pessoas também a compreenderem um pouco do sentimento de perfeição e de imperfeição. Isso me ajudou a se humanizar um pouco mais e também me ajudou a humanizar um pouco mais as pessoas. Então, eu proponho para vocês esse desafio. E daí, depois da formação, quando a gente marcar, o Frei vai divulgar no Facebook, daí depois da formação, cada um tira a sua conclusão. Se é possível ser perfeito ou se não é. Mas eu proponho para vocês que depois da formação, vocês então tirem estas conclusões, tá bom? E daí então nós vamos refletir um pouco sobre isso. O livro é o livro de Jó da Bíblia, tá bom? Aqueles que quiserem já ir lendo o livro de Jó,
já irem aprendendo um pouco sobre o livro de Jó. Um livro muito bom, muito gostoso de ler, que nos ajuda a compreender um pouco mais dessa perfeição. Entender o que seria essa perfeição cristã. Uma vez que somos humanos e falhos e pecadores, de fato, é quase que impossível compreender esta imperfeição. Mas vejam, o que Jesus nos pede, né? Sede perfeitos como vosso Pai que está no céu também é perfeito. Então, o desejo de perfeição, ele é um desejo possível para cada um de nós, mas conforme os nossos limites, conforme as nossas possibilidades. Então, por isso que o Frei quer, baseado no Evangelho, baseado no livro de Jó, eu quero ajudar vocês a compreender um pouco mais o sentimento de perfeição e de imperfeição, tá bom? Mas isso nós vamos deixar para atiçar um pouquinho a curiosidade de vocês para um próximo encontro, para a gente poder debater um pouco mais a teologia, que é algo tão gostoso. Eu quero dizer para vocês mais uma vez, quanto mais a gente entende a teologia, quanto mais a gente conhece a teologia, quanto mais a gente busca compreender, mais a gente se apaixona. Quanto mais a gente conhece Deus, quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, mais nós nos apaixonamos por ela. O livro de Jeremias vai dizer: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. O amor de Deus por nós é sedutor. Quanto mais nós conhecemos, mais nós nos sentimos seduzidos. Então, é algo muito interessante, é algo muito bonito, é algo muito forte. Amanhã eu convido vocês a continuar conosco. Espero que vocês tenham gostado deste primeiro dia. Espero que vocês tenham gostado desta introdução na catequese. Espero que tenha servido para vocês catequistas, para vocês do curso de Teologia para Leigos, para vocês membros da comunidade, para vocês que são engajados aqui na nossa paróquia. Espero que este encontro tenha ajudado cada um de vocês. Amanhã tem mais, é outro Frei que vai estar com vocês, mas eu convido vocês a continuar conosco. É uma horinha de formação, mas é o suficiente para a gente poder fazer da nossa noite uma noite diferente, uma noite para a gente aprofundar um pouco mais dos nossos conhecimentos, tá bom? Espero que você tenha gostado. Amanhã nós vamos divulgar este vídeo também pelo YouTube, para você poder divulgar para outras pessoas, para que outras pessoas também possam ver este vídeo e possam então chegar, para que este vídeo possa ser divulgado também pelo YouTube, tá bom? Obrigado pela presença de todos vocês. O Frei vai dar uma bênção a cada um de vocês, pedindo que Deus abençoe cada um. E lembrando, amanhã temos mais. Não sei se vocês estão escutando, mas o sino tocou. E olha, a paróquia está fazendo esta semana de formação porque a nossa paróquia não está de braços cruzados. Ao contrário, nós estamos a todos os dias pensando no que fazer para poder evangelizar você, para poder chegar até a sua casa. É projeto social, é celebração, é devoção e agora é formação. Queremos chegar até a sua casa de todas as maneiras, para dizer para vocês que se formando, rezando, com espiritualidade e fazendo bem, a gente vai conseguir superar este momento tão difícil que nós estamos passando. Juntos, a gente vai superar este momento, tá bom? Então espero que você tenha gostado, depois compartilhe este vídeo para que outras pessoas possam estar conosco. Amanhã a gente se encontra, lembrando que o Santíssimo está exposto na igreja todos os dias, das 8 até as 19 horas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe Aparecida, Nossa Senhora da Esperança, o Senhor abençoe você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite para você. Obrigado pela sua presença no nosso primeiro dia de formação. Foi muito bom estar com vocês, partilhando a teologia e um pouco de conhecimento. Quem tiver alguma dúvida, mande depois pelo WhatsApp da paróquia ou no inbox do nosso Facebook, que nós teremos alegria em esclarecer para cada um de vocês. Fica com Deus, uma boa noite e obrigado por fazerem parte desta paróquia tão bonita, que só é bonita porque você está junto conosco. Um beijo no seu coração. Tchau, paz e bem.
dia uma criança me parou, olhou nos meus olhos a sorrir, e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz.